Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula e o assunto são os filtros e tabela dinâmica. Então o exercício que nós vamos começar seria essa tabela, tá? Em que o contexto trata-se de uma loja, tá bom? De vários departamentos, né? De vários setores, em que eu tenho na coluna C o nome do vendedor, na coluna D o setor em que houve a venda, a data da venda, qual produto foi vendido e o valor do produto, tá bom? O assunto de hoje, ele vai dar a condição de você fazer pesquisas, fazer buscas dentro de uma tabela, tá bom? Então nós vamos classificar no primeiro momento, classificar por ordem alfabética, classificar por ordem crescente ou decrescente os números, tá bom? É um assunto muito interessante e de muita utilidade nos trabalhos com tabelas e planilhas, tá bom? Então vamos começar aqui fazendo uma classificação simples, tá? Seria o seguinte, eu tenho aqui o nome dos vendedores. Observem que são nomes bem variados, né? Por exemplo, João começando, né, com J, Bruno começando com B, Pedro começando com P. Então, nós vamos classificar essa coluna de vendedores por ordem alfabética. É super simples, olha só. Eu preciso apenas que uma célula esteja selecionada, tá? Apenas uma célula da tabela esteja selecionada. Eu vou vir aqui, olha, no menu Dados, tá bom? Menu Dados. E vou pedir para classificar, tá? Ao classificar, ele já vai automaticamente reconhecer a área de dados. Aqui na coluna nós vamos escolher qual o título da coluna que nós vamos classificar, o título vendedor, porque é a partir destes dados que eu quero classificar, tá bom? Ele vai classificar em valores das células, tá bom? Existem outras opções aqui, mas para a gente fazer a classificação por nome de vendedor, é valor das células. E nós queremos por ordem alfabética crescente, que é do A até o Z, tá bom? É aquela ordem do dicionário mesmo. E vamos dar um OK. Pronto. Observe que os primeiros nomes dos vendedores, olha só, Bruno, B, Carlos, C, depois do C vem o J, tem um intervalo grande aqui, né? J, M, P, R, W e Z, tá bom? Então, o que nós fizemos? Olha só, vou retornar, antes estava assim, totalmente aleatório a classificação alfabética. Depois que nós fizemos, olha, vou fazer de novo, tá? Vou selecionar qualquer célula da tabela, o Excel vai reconhecer a área de dados, tá? Então, dados, classificar. Eu vou escolher a coluna de critério, que é o critério vendedor, ele vai fazer a classificação a partir desta coluna, vendedor. Valor das células, que é o preenchimento, a digitação, né, da célula, e por ordem alfabética crescente, de A até Z. Existe outras? Existe a decrescente, tá? E a lista personalizada, que pode ser por dias da semana, meses do ano e assim sucessivamente, tá? Mas não é isso que a gente quer uma ordem crescente alfabética crescente de A a Z. E vamos dar um OK. E os nomes agora apresentam naquela ordem do dicionário, tá bom? É isso, super simples, anotem porque vocês vão precisar isso daqui a pouco. Vamos continuar com a nossa classificação, só que agora em vez de classificar por vendedor, nós vamos classificar por data de venda. Nós gostaríamos que fossem listadas as vendas a partir da data mais antiga. Tem como fazer isso? Tem, vamos lá.
seleciona qualquer célula da tabela, qualquer uma, tá? O Excel vai reconhecer o campo de dados. Então, ó, vamos aqui classificar por data de venda, tá? Valor da célula, isso aqui não vai alterar. E vamos escolher aqui do mais antigo para o mais novo. Então, ele vai pegar, ele vai listar, né, na parte de cima da tabela, as datas mais antigas até chegar na data mais nova, tá bom? Então ele vai fazer uma ordem também crescente, do mais antigo para o mais novo. Então vamos escolher essa opção aqui, olha, do mais antigo para o mais novo. Observem que de acordo com a coluna que você vai escolher para classificar, ele vai alterar aqui também o critério, tá? Porque se eu estou trabalhando com nomes de vendedores, ele já reconhece que eu tenho caracteres literais, eu tenho letras. Então, ele vai classificar por letras. A partir do momento que eu troco aqui e coloco datas, ele já reconhece e aqui ele vai me dar critérios referentes a tempo. Mais antigo para o mais novo. Mais novo para o mais antigo. Aí você vai escolher qual é o critério que te interessa. Neste caso, a gente vai classificar pelo mais antigo para o mais novo. E vamos dar um OK. Pronto. Observem que tudo bem, o vendedor saiu da ordem. Por quê? Porque isso aqui não é mais prioridade. A prioridade agora está aqui, ó, data da venda. Olha só, a venda mais antiga foi no dia 7 de agosto de 2018. A data mais nova, no caso, mais próxima do dia de hoje, 17 de outubro de 2020. Tá bom? Então, ó, ele fez uma reclassificação dos dados agora a partir da data de venda. Não interessa mais para a gente a ordem dos vendedores. O que interessa agora é a data de venda, né? Se tivermos uma pergunta, qual foi a venda mais antiga? Está aqui, ó, encabeçando a lista. Qual é a data mais recente? Ela está lá no rodapé, lá no final. Por quê? Porque nós classificamos de ordem crescente, tá bom? Então, mais uma classificação simples utilizando o menu dados classificar, tá? Só um detalhezinho. De repente, vocês já tinham tido contato com essa classificação utilizando essas ferramentinhas aqui do lado. Tudo bem, pode usar, só que lembre-se que isso aqui já é pré-definido para classificação literal, classificação em ordem alfabética. Neste caso aqui, não iria dar certo, tá bom? Então, por isso que eu preferi explicar direto nessa ferramenta padrão classificar. Joia? Vamos agora fazer mais alguns ajustes, mas não só com classificação, e sim com formatação de células, utilizando funções. Olha que interessante. Então vamos lá, olha só. Agora que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui no setor, na coluna D, na coluna de setores, nós temos diversos nomes aqui, olha, casa, roupas femininas, artigos esportivos, tá bom? São os departamentos da loja. Se por um acaso eu tivesse a necessidade de renomear um desses setores, tudo bem, nossa tabela ela é curtinha, né? Nós temos aqui 19 linhas, vai até 21, só que as duas primeiras não conta só a partir da terceira linha, né? Então nós temos 19 linhas de registro de venda e nós teríamos que trocar esse nome casa pelo nome artigos de casa e não só casa. Como seria isso, tá? Para não fazer de um por um. Então ele automaticamente iria substituir. Imagine que fosse uma entrada de dados muito maior do que essa que nós temos. Não só de 19 linhas, mas, por exemplo, 500 linhas, 2.000 linhas. Como que nós iríamos trocar esse nome casa? Olha só que interessante, tá? Nós vamos aqui, página inicial, né, que é o menu página inicial.
localizar e selecionar, é aqui nessa lupinha aqui, ó, tá? E vamos pedir para substituir. Ó, vou fazer bem devagarzinho, ó. Localizar e selecionar. E vamos escolher a opção substituir. E vamos clicar nela. E aí ele pede para primeiro ele pede para localizar o texto, né? O preenchimento da célula. Então eu quero que localize, né, fazendo a substituição, que localize as palavras, as células com a palavra casa, tá bom? As células que forem preenchidas somente com o nome casa, vai substituir por artigos de casa. Vamos botar artigos domésticos, beleza, ficou melhor. Artigos domésticos. A gente não está colocando acento em nada, né? Então deixa assim mesmo. Artigos domésticos. E vamos pedir para substituir tudo. Pronto. Olha só. Pronto. Fizemos 3 substituições. E vamos dar um OK. E vamos fechar. Aqui, ó. O que era casa virou artigos domésticos. O que era casa virou artigos domésticos. E falta mais um registro aqui. Aqui, ó. Artigos domésticos. Vamos selecionar, vamos fazer uma classificação aqui para aparecer eles na frente, ou pelo menos agrupados, né? Porque por ordem alfabética, vamos ver se eles vão aparecer em primeiro. Vamos classificar dados, classificar por quê? Pelo setor, de ordem alfabética de A a Z. Olha só, artigos domésticos. Ele classificou e apareceu eles em primeiro. Por quê? Porque em ordem alfabética, aí vai ficar artigos domésticos com artigos esportivos. O D vem na frente do E, né? Vem antes, no caso. Então, por isso ele está classificado na frente. Tá bom? Então, aprendemos a fazer a substituição. Olha só, a substituição a partir dessa ferramentinha aqui do grupo edição. Localizar e selecionar. E depois vocês vieram aqui, ó, substituir. Ok? Mais um detalhe que eu gostaria que vocês aprendessem hoje seria o seguinte: nós vamos utilizar uma função de texto, tá? Por exemplo, esse preenchimento caixa de som, ele tem espaçamentos aqui muito grandes. Então, visualmente não está interessante. Tá? Então, como que podemos ajustar isso aqui sem precisar vir e utilizar aqui a barra de formas? Olha só, vou voltar aqui para onde estava. Existe uma função chamada arrumar. Essa função arrumar, ela vai fazer com que fique padrão esse espaçamento, que é o padrão de apenas um espaço, tá? Então, olha só. Esse caixa de som aqui, ele tem o mesmo espaçamento desse, tá? Eu vou arrumar esse daqui e depois eu puxo a propriedade dele para cá. Olha só. Vamos apagar esse caixa de som aqui, que está no F15, e vou dizer o seguinte. Eu quero que no F15 apareça o caixa de som aqui do J11, só que arrumado, tá bom? Então, olha só, igual, arrumar qual célula? Arrumar a célula J11, e vou fechar parênteses. Então, eu quero que aqui dentro dessa célula apareça o conteúdo que está na J11, porém arrumado. E o que é o arrumado? O arrumar é tirar esses espaçamentos exagerados. Será que ele consegue fazer isso? Vamos ver? Pronto. Olha só. Aqui no F15, eu tenho exatamente o conteúdo do J11, porém arrumado. Aqui está com espaçamento exagerado. E aqui está com o espaçamento correto. Tá bom? Foi só isso. Ele só pegou esse conteúdo que está aqui e arrumou. Por isso, eu queria que vocês aprendessem a essa função de texto chamada arrumar.
Assim como, não sei se vocês observaram, que aqui embaixo eu tenho um produto que está com as letras minúsculas e os outros produtos estão todos com letras maiúsculas. Então, como é que eu faço para ajustar isso aqui? Então, peguei também como exemplo esse calça que está aqui, ó, e vou trazer esse conteúdo do J14 para cá, porém, tudo maiúsculo. Vamos ver? Então, vamos lá, ó. Vou apagar esse aqui e vou colocar igual. Olha só que fácil. É a função maiúscula, tá? Abre parêntese. O que você quer colocar em maiúsculo? O conteúdo que está na J14. Aqui, ó, J14. E vou dar um Enter. Pronto. Olha só, a calça do J14 está minúscula. Só que a calça do F19 está maiúscula. Por quê? Porque eu utilizei a função de texto maiúscula. Tá? Para finalizarmos essa planilha classificar, tá? Vamos fazer a classificação dos valores aqui da coluna G do mais barato, do mais caro para o mais barato. Tá bom? Vamos inverter, vamos fazer decrescente agora, do mais caro para o mais barato. Vamos ver? Olha só. Dados. Então, eu deixei qualquer célula selecionada da tabela. Classificar. Agora eu quero pelo título valor e quero do maior para o menor. Tá bom? Maior. Não falei que eu quero mais caro? Maior para o menor, que aqui apareça o mais barato e aqui apareça o mais caro. Tá bom? Das vendas que foram feitas. E vamos dar um OK. Olha que beleza. Pronto. O produto mais caro vendido na loja nesse intervalo de data aqui foi de R$ 2.600, que foi um notebook vendido no dia 5 de agosto de 2019, no setor eletrônicos, vendido pelo vendedor Carlos Brandão. Olha só que legal, tá? Então, essa ferramenta de classificar é interessante porque permite que você execute buscas dentro de uma tabela. Isso, olha só, essa ferramenta classificar é a mais simples de todas. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer filtros e utilizar a tabela dinâmica, que é exatamente isso que nós estamos fazendo, só que agora de uma forma bem mais profissional, de uma forma bem mais ágil, tá bom? Eu estou mostrando para vocês aqui o básico, né, para vocês terem uma visão geral. E agora aqui embaixo eu vou aperfeiçoar a execução das ferramentas, tá? Muito bem, olha, do mais caro para o mais barato. Aproveitando, né, a oportunidade, vamos colocar um título aqui com a função concatenar. A função concatenar, ela vai pegar diversas células, o conteúdo de diversas células e vai agrupar numa célula só, tá? Então, por exemplo, eu quero que aqui em cima, que já é uma célula mesclada, eu quero que apareça tabela de vendas, tá bom? Tabela de vendas, tudo junto aqui. Vamos ver? Olha só. Então eu vou selecionar o espaço que eu quero que seja preenchido, venho aqui na barra de fórmulas, vou botar igual, concatenar, abre parêntese, ele vai pedir qual o texto 1, tabela. Qual texto 2? Aí tem que botar o ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, texto 2. Ponto e vírgula, qual texto 3? Muito bem. E agora eu fecho parênteses, tá? E vou dar um Enter.
Pronto. Tabela de vendas. Agora eu vou aqui, ó, venho aqui em página inicial, vou aumentar o tamanho da minha fonte, posso botar um negrito, lembra do negrito, ó? Ctrl N, tá? Ou Ctrl 2, ó. Nós aprendemos isso já. Muito bem. Agora, observem que esse tabela de vendas está tudo junto. Ele concatena, porém, ele junta tudo, ele não dá um espaçamento. E aí fica agora como exercício para vocês, que vocês consigam separar esses caracteres, tá? Utilizando a função concatenar. A função concatenar, ela tem que ser executada em algum momento. Só que eu quero que venha para cá, nessa célula mesclada, já separadinho, bonitinho aqui. Tá bom? Vocês conseguem fazer isso? Então eu vou deixar, além de fazer tudo o que foi feito, vocês fazerem esse treino, fica como exercício vocês separarem aqui essas palavrinhas que foram concatenadas. Pode usar a criatividade que vocês quiserem. Eu quero que apareça separado. Como vocês vão fazer? Não sei, tá bom? Existem diversas maneiras, tá? Eu vou esperar a criatividade de vocês para que fique visualmente melhor de ler, mas tem que ser concatenado, tá bom? Então vamos lá para a nossa planilha filtros. Nós temos aqui, né, a mesma tabela da planilha classificar, tá? Ela aqui original, só que nós vamos fazer a classificação não mais com a ferramenta classificar, e sim com a ferramenta filtro, tá? Então, ó, com qualquer célula selecionada, qualquer uma, eu vou vir aqui no funilzinho, olha só, vai aparecer algumas setinhas para baixo. Essa setinha significa que esta coluna ela pode ser filtrada. Automaticamente o Excel reconhece a primeira linha como título, tá? Então, nós vamos vir aqui nessas setinhas e vamos pedir para fazer a classificação, tá? A filtragem, desculpa, agora é filtro. Então, ó, mesmo esquema que foi feito anteriormente, olha, nós vamos fazer a primeira filtragem, a ordem alfabética da coluna vendedor. Antes nós vínhamos aqui que apareceria uma janela grande, né? Agora não. Agora você vem aqui, olha, vai aparecer uma janela bem menor, né? Um quadrinho aqui, um retângulo bem menor, e vou aqui, ó, pedir para classificar de A a Z. Pronto, olha só, já classificou. Classificou a partir de quem? Do vendedor. Então observe que esse desenho aqui, olha, ele é diferente dos demais. Por quê? Porque a filtragem está sendo feita a partir deste critério, tá? Então, esse desenho aqui, ele mostra que a coluna C do título vendedor está sendo filtrada, tá? É por isso. Eu quero tirar os filtros, eu venho aqui no funilzinho e tiro, tá? Ele mantém a nova filtragem, né? Só que ele desabilita a condição de você filtrar novamente sem a ativação da ferramenta, tá? Vamos ativar novamente a ferramenta. Agora eu quero fazer uma nova filtragem por setor, só que ordem decrescente alfabética, de Z para A. Pronto, olha só. Roupas, a letra R é a letra mais avançada, né, do alfabeto que nós temos aqui, de preenchimento, né, de digitação. E a letra A seria, né, de ordem decrescente a última. Tá bom? Então, vamos desfazer isso aqui, ó. Ou pelo menos inverter, né? Classificar de A a Z. O A vem primeiro, o R vem por último.
decrescente, o R vem primeiro, o A vem por último, tá? Simples assim. Muito bem. Próximo, vamos fazer uma filtragem a partir da data mais antiga. Então eu venho aqui, ó, data mais antiga, ó, do mais antigo para o mais novo. Pronto. 7 de agosto de 2018. Olha só, eu vim aqui, troquei a minha prioridade de filtragem, né, que antes era setor, agora é data de venda. Então o desenho, ó, ele fica modificado apenas para a data de venda. Por quê? Porque foi a minha prioridade de filtragem, não é mais setor, agora é data de venda, tá? Você vai observar por esse desenho aqui, que é diferente dos demais, tá? E para o valor, nós vamos agora reclassificar ou fazer uma nova filtragem pelo mais barato. Então, olha só, do menor para o maior. Valor menor significa mais barato. Pronto, R$ 24,50 é o valor mais baixo, R$ 2.600 é o valor mais alto, tá bom? Observe de novo o desenho, ó, mudou. Por quê? Porque a prioridade de filtragem agora é valor, tá bom? É super simples, fácil. Eu acho, né, e a grande maioria das pessoas preferem usar o filtro do que usar o classificar, tá? Bem mais rápido, mais prático, e profissionalmente eu já falo para vocês, esse recurso aqui, ele é muito mais usado do que o outro, tá bom? Muito bem, agora, existe uma outra forma da gente ter acesso aos filtros? Tem, né? Olha só, a gente tem aqui nos dados os filtros, né? Vamos tirar o filtro, né? Fazemos a filtragem, ela já executada, a gente vem aqui e tira o filtro. Agora, para poder chamar o filtro de novo, não sendo mais por esse caminho do grupo classificar e filtrar, filtro, por um outro caminho. Tem como? Tem. Olha só, eu deixo qualquer célula da tabela selecionada, vou vir aqui em página inicial e vou vir aqui, ó, formatar como tabela, tá? Ó, dentro do grupo estilos, formatar como tabela. Apertei. E aí vou escolher um desses estilos aqui, ó, coloridos. Qualquer um, pode ser, né, preto e branco ou colorido, tanto faz. Pode ser de um padrão mais claro, um padrão médio, um padrão mais escuro. Vamos aqui no mais escuro aqui, ó, nesse azul aqui, ó. Pronto. Aí ele pergunta o seguinte: onde estão os dados da tabela? Ele já fez um pré-reconhecimento. Ele viu que aqui, olha, começa na C2, olha aqui, ó, travadinho, ó, C2, e finaliza na G21. Tá aqui. É isso mesmo? Sim. Então, ok. Pronto. Ele já fez uma formatação bonita aqui para mim, como eu escolhi lá nos estilos, ó. Se eu quiser alterar, é só vir aqui. E olha só, as setinhas do filtro. Aqui. Se eu quiser de novo classificar aqui por ordem alfabética, ó, vendedor de A a Z, aí, ó, classificou de novo. Tá? Posso deixar o filtro direto? Pode, não tem problema. Você não precisa tirar o filtro. Deixa ele aí, tá? Você pode fazer constantemente as suas filtragens, não tem problema, tá? Vamos trazer de novo o título? Vamos. Olha só. O título dessa tabela foi feito aqui na planilha classificar. Só que eu quero pegar o título da planilha classificar e trazer para o título da planilha filtros. Tem como eu utilizar dados de uma planilha para outra? Tem. É muito fácil. Olha só. Eu vou vir aqui onde vai ser preenchido e vou dar aqui na barra de fórmulas um igual, tá? Então, a partir do momento que ele dá o igual, ele está aguardando que você insira os dados, né? Insira a digitação. Então, eu venho agora aqui
na planilha classificar e falo que eu quero esse conteúdo. Eu quero esse conteúdo de célula C1. Aí o que aparece? Aparece o nome da planilha que eu estou buscando os dados, que é no classificar. Vai aparecer um sinal de exclamação. E aí, depois do sinal de exclamação, a célula que eu estou buscando o conteúdo. E vou dar um Enter. Pronto. Olha só. Ele buscou o conteúdo lá da célula C1 do classificar e preencheu a célula C1, né, da planilha filtros, tá? Então, ó, tudo que estava digitado aqui na planilha classificar veio para filtros. Como que eu fiz isso? Fazendo essa digitação aqui, ó. Coloca o nome da planilha ao clicar aqui e o nome da célula que eu estou buscando os dados, que é a C1 da planilha classificar. Tá bom? Simples assim. É uma ferramenta super legal, né? Que você consegue distribuir dados, né, de várias planilhas diferentes para uma tabela, ok? Vamos para a nossa terceira planilha de hoje, tá? Que nós vamos aprender a trabalhar com tabelas dinâmicas, tá? Então, para poder criar uma tabela dinâmica, eu preciso de uma base de dados, que é essa que a gente está usando desde a primeira planilha, né? Uma base de dados, tá? Não precisa estar classificada ou filtrada, não. Pode estar com os dados bem bagunçados, como essa daqui, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, no menu inserir, tá? Qualquer célula da tabela selecionada, qualquer uma, e vamos aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Vai aparecer esse quadro em que ele vai dizer o seguinte: a tabela dinâmica ela vai ser constituída a partir desse intervalo que começa no C2 e vai até o G21, correto? Tá? E essa tabela dinâmica ela vai ser aberta em uma nova planilha. Então vai aparecer uma nova planilha aqui embaixo, tá? Que vai vir aqui, ó, entre filtros e base de tabela. Tá? Em uma nova planilha. Podia ser uma planilha existente? Podia, né? Que daí ficaria aqui do lado, ou até poderia escolher outra, mas aí eu prefiro que seja feita em uma nova para não ficar muito bagunçado, tá? Nova planilha, ok. Ó, como eu falei para vocês, ele inseriu uma nova planilha entre filtros e base da tabela dinâmica, tá? Então aqui, ó, ele mostra onde vai ser criada a tabela dinâmica. E aqui do lado eu tenho os títulos da minha base de dados. Lembra lá? Título vendedor, título setor, título data de venda, produto e valor. Então eu quero que nessa tabela dinâmica não precise ter todos esses títulos. Eu quero que apenas apareça o nome do vendedor, dos vendedores, tá? E os produtos que eles venderam. Só isso que eu quero. Pronto, olha só. Eu coloquei aqui que eu quero o vendedor e quero o produto. Então vai aparecer uma listagem diferente, mas mais organizada, hein? Né? Bem mais organizada. Bruno Lima, já está em ordem alfabética. Bruno Lima vendeu frigideira, garrafa térmica e raquete. O Carlos Brandão, só notebook. O João da Silva, caixa de som e o fone de ouvido, né? Headphone. O
Mônica Camargo vendeu calça e conjunto de taças. E assim sucessivamente. O Pedro, bola de basquete, chuteira, e assim vai até chegar lá na Zélia Pereira. Tá bom? Muito bem. Eu não quero produto. Eu quero que mostre vendedor e os setores que ele vendeu. Ele vendeu em quais setores? O Bruno Lima vendeu nos artigos domésticos e nos artigos esportivos. O Carlos Brandão só nos eletrônicos. O João da Silva só nos eletrônicos. E assim vai. Tá? Então, tabela dinâmica, ela te dá essa possibilidade de você fazer buscas, né? Fazer várias pesquisas dentro de uma base de dados comum. Dentro de uma base de dados comum, ele te traz informações. Porque o que eu tenho aqui são dados. São dados. Aqui eu tenho informações. Há uma diferença de dados para informações. Dados são coisas soltas, tá? Informações não. São os dados organizados para resolver alguma pergunta, tá bom? Vamos fazer uma outra busca aqui. Então, olha só, uma nova pesquisa vai ser a seguinte: temos vendedor, tá? Vamos colocar o setor, tá bom? Setor que ele fez a venda e o valor que foi vendido, ok? Então, olha só, Bruno Lima, ele tem um somatório de R$ 474,50 que foi distribuído em R$ 174,50 nos artigos domésticos e R$ 300 nos artigos esportivos, totalizando os 474. Essa informação aqui não tinha na base de dados, não tinha. A tabela dinâmica, ela tem essa facilidade de poder fazer o somatório quando utilizamos valores, tá bom? Então, olha, Carlos Brandão, ele vendeu 2.600, que foi o quê? A venda nos eletrônicos. Mas ele vendeu o que nos eletrônicos? Aí eu venho para cá e pergunto, qual foi o produto que ele vendeu? Carlos Brandão vendeu um notebook. Tá, ok, não quero mais que apareça. Pronto, tá? Assim como a Zélia Pereira, ela vendeu lá nos calçados, vendeu R$200, mas eu quero saber qual foi o produto que ela vendeu nos calçados. Eu venho aqui, olha, Zélia Pereira vendeu um sapato. Tá, legal, não quero mais. Pronto, tiro aqui e mostra a pesquisa apenas com setores, tá bom? Assim como, se eu não quisesse setor, quisesse produto, tá? Ele mostraria diretamente os produtos, né? Com seus valores, sem precisar mostrar o setor, tá bom? Tem como colocar o setor, só que em vez de ser assim, tudo numa coluna só, eu distribuir? Tem sim. Olha só. Eu venho aqui no setor, aqui embaixo, e vou falar assim, eu quero que o setor apareça em forma de colunas. Muito bem. Olha só. Quando isso aqui sumir, às vezes vocês ficam meio apreensivos. Você clica fora, some o campo de edição. Aí você vem e clica em qualquer célula da tabela dinâmica, ele volta, tá? Não se preocupem, não fiquem apavorados não. Agora tá mais organizado, Bruno Lima, nos artigos domésticos, ele vendeu R$ 174,50. Nos artigos esportivos, 300. No geral, 474. O Pedro Costa vendeu nos artigos esportivos R$ 369,90. E só isso. R$ 369,90, tá? Temos o somatório
dos artigos domésticos, somatório dos esportivos e assim vai até um total geral. Total geral. Então, todos os vendedores, vendendo todos os produtos, venderam 7.359. Essas informações tem aqui? Não, não tem. Nós temos dados. Informações nós temos aqui na tabela dinâmica. Tá bom? Então, pratiquem, tá? Isso é bem legal. Você pode acrescentar aqui, ó, as datas, tá? Pode vir acrescentar o nome dos produtos. Podem abusar da pesquisa aí, que é muito interessante. A tabela dinâmica é um recurso que as empresas estão usando bastante para fazer busca, né, de informações dentro de uma tabela. Eu só gostaria que deixar registrado um detalhe. A tabela dinâmica, ela também pode vir com o nome chamado tabela pivô, né, com o T mudo, pivote, tá bom? Pivô. Então, caso vocês venham encontrar em algum exercício a palavra pivô, tabela pivô, trata-se da tabela dinâmica, que é isso aqui que nós fizemos. Tá bom? Nossos exercícios, vocês vão reproduzir essa base de dados, tá bom? Essa daqui, ó, tá original. Segue essa base de dados, pratiquem a classificação, pratiquem os filtros e pratiquem a tabela dinâmica. Não esqueçam também de resolver aquele detalhe do título da tabela de vendas, que eu quero que vocês descubram um jeito de ficar separado esses três preenchimentos de célula, que é a tabela de vendas. Quando faz a função concatenar, fica tudo junto. Qual é a ideia de vocês para que isso fique separado? Tá bom? Pensem direitinho, pesquisem e mostrem para mim uma solução. No mais, essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Façam os exercícios. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu tento esclarecer para vocês, tá? E aguardo os exercícios. Não deixem de fazer. Muito obrigado. Forte abraço.